Olá pessoal, esta é a Janela Política Propostas e Apostas do site Portela Online, que está dando sequência nas entrevistas com os presidentes dos partidos políticos, né? A gente já entrevistou aí o pessoal do PP, o Hercílio Neckel, né? O presidente do PP, também o presidente do PT, o Paulo, e também, né, o Darlan do PDT. A gente agora vai dar sequência nessas entrevistas aí, conversar com a presidente do PSDB de Tenente Portela, a Salete Sala, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai aí nos conceder então esta entrevista. Bom dia, Salete. Bom dia, Sandro. Bom dia aos internautas do Portela Online e aos telespectadores que nos veem e escutam nesse momento. Salete, o PSDB aqui de Tenente Portela, eu gostaria de saber por parte de vocês como é que vocês estão aí inseridos no cenário político aqui do nosso município. Sandro e comunidade, o PSDB ele tem uma história no município de mais de 20 anos. E a gente elegeu, a gente perdeu a eleição, a gente ajudou a eleger os últimos 2 governos na situação. O PSDB chegou num estágio em que ele precisa se definir e achar o seu caminho, né? Porque todo partido ele tem que ter a ambição de um dia chegar no poder. Então nós agora acho que estamos amadurecidos e planejamos essa nossa saída do governo para trilhar o nosso caminho, para defender as nossas ideias, né? Então nesse intuito eu saí da Secretaria das Finanças, fui para a Câmara de Vereadores e lá na Câmara de Vereadores, então, estamos trilhando lá, nesse momento, na oposição, né? A gente chegou lá, tínhamos mais partidos da oposição, né? O MDB tinha 5 vereadores. Hoje, a gente vê que, pelo andar das negociações que se apresentam, né, vai sobrar só o PSDB como oposição na Câmara de Vereadores, né? Então, o que nós estamos trabalhando? Nós trabalhamos há mais tempo, né, uma candidatura própria do PSDB, né? E a gente tem trabalhado na comunidade, nos bastidores, tudo, porque o partido tem que ter um candidato a prefeito, né? Nenhum partido vai dizer que tem candidato a vice, ele vai dizer que ele tem candidato a prefeito. E depois de uma negociação, tu vai chegar um momento que você, vai ter que ceder para o melhor, para que a coisa ganhe corpo e se consiga os objetivos. O PSDB tem hoje efetivado um partido aliado? Hoje nós temos, na verdade, o quadro que se apresenta político, ele coloca situação e oposição. Então, quem não está na situação é a oposição. Então, tudo o que é da oposição, ele se aproxima. E nós, sim, estamos nos aproximando de partidos da oposição, né? Tem diversos partidos que não fazem parte desse acordo que se estabelece agora na situação, que poderão ser aliados ali na frente. Você pode citar algum partido, por exemplo? Como? Pode citar algum partido, por exemplo? Não, nós temos nos aproximados do PT, que também tem a mesma ideia que nós, né, na oposição. Tem os outros partidos menores, que também são oposição, até agora não se manifestaram quanto a isso, mas a gente já está se reunindo com eles, já está procurando para fazer uma frente ampla de oposição. Bom, falando de uma possível candidatura, então, do PSDB na majoritária. Num cenário com o PT, qual seria a situação nesse caso? O PSDB seria candidato a prefeito e o PT vice? Ou, por exemplo, o que eu quero saber é se vocês abririam mão, por exemplo, de ser candidato a prefeito. Não, na verdade, assim, a nossa aproximação com o PT, ele está iniciando e está se trabalhando essa ideia de que vai ter que ser vice. Então, a gente está fazendo estudos, a gente está vendo das possibilidades, a gente está vendo do cenário eleitoral para ver
quem tem mais densidade eleitoral que poderia agregar mais votos a essa candidatura. Hoje, pelo que se apresenta na situação, a atual proposição de coligação na situação, ela divide a situação e une a oposição. Hoje a oposição nós sabemos quem são. A situação, ela com essa proposição, que ela é uma proposição meia radical, ela é controversa, ela divide os próprios partidos que estão na situação. Então abre um leque muito grande para ser trabalhado, né? Então a gente está vendo isso com os partidos de oposição, que são os partidos menores, né? Porque e certamente ali na frente, se apontado e for comprovado de que realmente a nossa candidatura não tem todo o embasamento eleitoral que a gente imagina que tenha, não teremos problema nenhum em ceder ou fazer uma composição, né? Aí muda nomes também, né, dos prováveis candidatos. Quando tu fala em botar candidato a prefeito, você tem um nome. Quando é para vice, você já teria outros, né? Então, tudo isso vai do momento lá, quando se chegar na hora das convenções, quando se chegar próximo, a gente vai saber, né? Porque todas essas ideias que tem hoje nesse cenário político, elas vão amadurecendo, né? E nada é definitivo. Tudo que está aí pode mudar, né? É efêmero, hoje a gente está aqui, amanhã está ali, e as coisas vão se acomodando, né? E os interesses vão convergindo por um projeto único. Então, quem se identifica com aquele projeto vai se agrupar ali, quem se identifica com o outro se agrupa do outro lado. E assim vai ser até chegarmos, então, lá na hora das convenções e deliberarmos pelas coligações, então, efetivamente. O PSDB até março esteve, então, na atual situação. E agora está em oposição. O presidente do PT, o Hercílio Neco, falou aqui que as negociações sempre estão abertas, mas com o PSDB estariam suspensas. Não que isso não possa voltar a acontecer? Não, hoje na política você não pode dizer que não vai conversar com o partido tal, né? Porque as coisas acontecem, elas acontecem. Não vamos dizer que está fechada portas, não. Mas assim, o que a gente viu ali, a pretensão nossa de encabeçar uma chapa majoritária na oposição, ela não teve eco, né? Ela não teve eco. Então, a gente viu que ali nós não teríamos espaço e nós saímos. Isso não quer dizer que nós não podemos conversar ali na frente novamente. A gente não Você sabe. falou uma chapa, você falou oposição, mas acho que você queria se referir à situação agora, né? Isso. Você queria se referir à situação de encabeçar uma chapa na situação. Na e por esse situação. motivo, o PSDB, vamos dizer assim, desembarcou da atual administração, é isso? Na verdade foi por falta de espaço político no governo, entende? A gente estava ali, né, fazendo parte de uma coligação que ganhou a eleição e não necessariamente de um governo, entende? Nós não tínhamos espaço no governo. Por isso saiu. Espaço que eu digo é assim, tu poder ser chamado para definir investimentos, participar de toda aquela coisa que envolve a prefeitura ali, que é a destinação dos recursos, onde é que vai investir, quais as prioridades. Então a gente sentiu falta disso. De maior participação, sentiram falta de maior participação. Maior participação. E a gente saiu por isso, não por outra coisa, não para dizer que está tudo errado, não é isso. A nossa oposição, ela é de ideias, ela é de prioridades, ela é de tentar colocar em prática um pouco aquilo que a gente pensa também, né? Porque a gente sabe que quem tem a caneta é que determina o que vai acontecer. Então, a gente quer um pouco ter esse poder para poder determinar aquilo que a gente pensa também, colocar em prática os nossos pensamentos, entende? E com os demais partidos assim políticos, vamos citar, a gente está vendo aí que tem uma negociação entre
o MDB e a atual situação. Existe uma conversa, apesar aí na verdade, aqui está disponível para que o pessoal possa ver essa conversa essa entrevista com o presidente do PP, né, sobre do PP e do PDT, que são os partidos de situação. Bom, eu queria perguntar para você sobre o MDB, por exemplo. Poderia se conversar com o MDB, por exemplo, o PSDB? Na verdade, nós estávamos conversando com o MDB, né? Nós estávamos até, assim, bem adiantados. Até chegávamos num termo, assim, de que nós íamos definir quem seria a cabeça e quem seria a vice. Chegaram a esse ponto. Nós chegamos a esse. Nós fomos surpreendidos, como todos foram surpreendidos, com um anúncio de uma provável coligação com a situação, quando nós estávamos negociando, entende? Na verdade, nós colocamos para eles uma maneira ou uma proposta para nós decidirmos quem seria candidato a prefeito e quem seria a vice, e não obtivemos a resposta do grupo do MDB e anunciaram essa possível coligação com a situação. Isso que suspendeu e encerrou as negociações nesses termos, né? Então, assim, quando a gente vê que eles estão lá, e eu acredito que já meio adiantado, até nessa possível coligação, não sei, nós não temos mais conversas com a direção do MDB, que é o seu presidente, com a sua executiva, esse tipo, nós não temos mais, porque eles estão alinhados à situação. Mas nós temos conversado com os componentes do partido, que estão descontentes, que foram pegos de surpresa também, com uma coligação que eles jamais imaginavam. Tudo isso, a gente está conversando, sim, com os descontentes. Aliás, da situação também. Também foram pegos de surpresa com uma aliança com o seu adversário mais ferrenho. Mas tudo bem, isso é do jogo político. Mas assim, não que não podemos conversar, mas no momento nós não temos conversa com a direção do MDB, porque eles estão alinhados com a situação. Tá certo, então, estamos conversando aí com a presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB de Tenente Portela. A gente mais ou menos faz um trabalho aí de entrevista de 10, 15 minutos. Salete, eu gostaria de, nesses instantes finais, colocar aí o microfone à tua disposição, para que tu faça as tuas considerações aí, né? Fale mais alguma coisa aí, caso a gente não tenha, né, perguntado. Sandro, a gente também, eu me vejo presidente de um partido num ano eleitoral, é bem difícil, né? Acho que sou a única mulher presidente de partido hoje, né? Mas a gente tem tentado, assim, ser efetiva, negociar dentro de um projeto de governo que realmente contemple as necessidades do nosso povo aqui, e nós vamos trabalhar para isso. Se nós vamos coligar com o fulano, com o beltrano, com o partido tal, não, isso no decorrer desse período eleitoral, dessa pré-convenção, é que nós vamos definir. Nada está fechado, nada está acertado, até porque é tudo muito volúvel, né? Hoje tu está coligado aqui, de repente amanhã muda, tu vai para o outro lado. As negociações estão em andamento. Tudo é possível até lá. Tudo faz parte do jogo político. E é isso que nós vamos tentar levar a bom nível e tentar sempre aquilo que converja num projeto de governo melhor para o povo de Portela. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez a Salete Sala, presidente do PSDB aqui de Tenente Portela, que participou, então, da janela política Propostas e Apostas. Aguardamos agora, então, o presidente do MDB, Luiz Busanello, aí para a gente realizar a próxima entrevista, tá certo? Grande abraço e até a próxima janela.